não há motivo para desespero. Esse vídeo aqui vai para aquele torcedor, principalmente, que depois do sorteio de ontem ficou preocupado, achando que o Fluminense caiu num grupo mais difícil do que o esperado. Mas poderia ter sido pior. Poderia ter caído o Atlético Mineiro, no lugar do Sport Cristal. Imagina um grupo com o River, com a altitude do The Strongest, que é avassaladora, e o Atlético Mineiro ainda. Então, assim, dos males, não o menor, o muito menor. Então, você que está preocupado, eu vou te dar aqui alguns motivos para que você possa ficar instantaneamente confiante de que o Fluminense vai ir muito bem nesse grupo e, consequentemente, garantir a sua vaga nas oitavas de final. Ah, mas você não tem bola de cristal, Lessa. Nem começou ainda, você está falando que o Fluminense vai classificar. É claro que o futebol a gente não tem como prever nada. A gente não tem como ter certeza de nada. Mas quando a gente para analisar, eu acho que o retrospecto recente, creio que temos elementos suficientes para chegar à conclusão de que não é o Fluminense que tem que temer esses adversários. Esses adversários é que devem temer o Fluminense. Deixe seu like aqui para não esquecer, se inscreva aqui no canal do Lessa. Aliás, batemos 50 mil inscritos na live de ontem, em conjunto com o Gabriel Amaral lá no Raiz Tricolor, Canal 20, enfim, foi uma live muito especial, tenho certeza que muita gente assistiu, foi muito legal, né? Muita gente já deu feedback aqui, gostando da transmissão, e que possamos fazer mais vezes, com certeza. E ontem eu bati a meta de 50 mil inscritos aqui no canal do Lessa, e o Gabriel bateu a meta de 190 mil inscritos lá no Raiz Tricolor. Muito obrigado a todos que se inscreveram aqui no canal do Lessa. Quem está chegando por agora, seja muito bem-vindo. Você que não está inscrito, se inscreva, porque eu estou aqui todos os dias trazendo notícias e informações, enfim, tudo sobre o dia a dia da cobertura do Fluminense você encontra aqui no canal do Lessa. E outra coisa que eu tenho recebido um feedback super positivo é o da galera que está entrando em contato com a Mais Ágil. Se você é uma dessas pessoas, como tantos aqui que já comentaram comigo, que tem um saldo no FGTS, que está lá retido, um dinheiro que você não pode mexer, que está lá parado, o dinheiro parado é sempre muito ruim, entre em contato com a Mais Ágil que você vai receber esse dinheiro rapidinho. Tem uma equipe especializada pronta para te atender, te auxiliar e movimentar essa grana que está parada lá no FGTS. Então é a sua chance de antecipar esse dinheiro e aí você vai poder quitar uma dívida, você vai poder, enfim, fazer algum tipo de investimento, comprar alguma coisa, seja lá o que for, não importa o uso que você vai fazer desse dinheiro, o importante é que a Mais Ágil vai te ajudar a conseguir essa antecipação. Então clique aqui no comentário fixado na descrição do vídeo, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. De cara já temos uma boa notícia, porque o Fluminense vai estrear fora de casa na Libertadores, isso a gente sabia, e a estreia vai ser contra o Sporting Cristal, o jogo em Lima, no Peru. O Flamengo vai ter que ir para Quito e vai jogar na altitude para enfrentar o Alcas. Então isso por si só já é uma boa notícia. Os jogos entre as finais do Campeonato Carioca, o Flamengo tem uma viagem que é mais distante e é mais desgastante, porque tem aí a questão da altitude. Então isso é ponto positivo. Agora resta saber, e hoje, provavelmente hoje ainda saberemos se o Fluminense vai jogar na terça ou se vai jogar na quarta, né? Ou na quinta. Aí vai depender, enfim, se jogar na terça, vai ter um tempo de recuperação menor para esse jogo da Libertadores. Se jogar na quarta, você tem um tempo de recuperação maior, porém também tem um tempo de descanso menor para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca na semana que vem. E aí eu estava olhando aqui o Twitter do meu amigo Daniel Kaiser, e com esses dados, com essas informações aqui, dá para ver que não há por que temer, né, o The Strongest, apesar da altitude, e também o Alianza Lima. Aqui, ó, o histórico do The Strongest na Libertadores, jogando em casa e fora. Em casa, 88 jogos, 54 vitórias, 20 empates e 14 derrotas. Aí fora, 89 jogos, 6 vitórias, 14 empates e 69 derrotas. É isso, os caras lá, eles conseguem, os pontos que eles conseguem geralmente é jogando em casa, mas ultimamente também tem perdido alguns jogos. Sporting Cristal em 2023, 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Na Libertadores, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
A equipe não alcança o mata-mata da Libertadores desde 2004. Desde então são 12 participações, 9 eliminações na fase de grupos e 3 na pré. Que o Sport Cristal foi um dos adversários do Flamengo em 2022, ano passado. O Flamengo ganhou de 2-0 em Lima e depois o Maracanã, vitória por 2-1. E ainda teve jogadores poupados, eu lembro desse jogo. Em 2021 enfrentou o São Paulo, tomou 2 pancadas de 3-0. Só não foi lanterna do grupo porque o Rentistas estava lá. Aliás, a fraca equipe uruguaia conseguiu apenas 1 ponto contra o Sport Cristal em Montevidéu. E agora olhando aqui também o perfil do irmão, o Renan Reis do Laranja Tricolor. Aqui ele fala, os profetas do apocalipse. The Strongest foi eliminado na fase de grupos da Libertadores do ano passado, em casa na temida altitude, empatou com o Libertad e com Caracas. Então assim, não é impossível arrancar pontos do The Strongest lá. O Sport Cristal também foi eliminado, a gente já falou, né? Perderam 4 jogos e empataram 2. Foi o retrospecto aí do ano passado. Então, assim, não há motivo para temer, gente. Olhando o perfil do Fluminense Stuff, para a gente entender melhor o momento dessas equipes. Ele fala sobre aqui, o The Strongest contratou 13 reforços para a temporada. Júnior Arias, aí no The Strongest, ex-atacante do Penharol do Tajeres, Álvaro Quiroga, ex-meia do Guaribá da seleção, Carlos Roca, ex-lateral do Oriente Petroleiro e também da seleção. Aí você vai perguntar, ele estava naquela goleada de 10-1, ele estava só no primeiro jogo, não no segundo jogo. Até que ele fala aqui, ó. Reforços do Sport Cristal para a temporada. Inácio, passagens por Chapecoense, CSA e Bahia. Brenner, aquele atacante pesadão, centroavante. Passagens por Botafogo, Goiás, Inter e Ituano. Alarcon, ex-Sports Boys. Asquez, ex-Deportes Municipal. Adrian Ugarriza, ex-Cienciano. Reforço do River Plate para a atual temporada. Enzo Dias estava no Tajeres. Craneviter, passagens para o Atlético Mineiro, Sevilha, Zenit, Monterrey. Nátio Fernandes, que voltou do Atlético. O Rondon, passagens por Málaga, Newcastle e Everton. Jogadores um pouco mais conhecidos, né? Com passagens Premier League, enfim, jogadores mais experientes, né? O River também renovou o empréstimo do meia Ezequiel Barco, ex-Atlanta United, e acertou o retorno do lateral direito Elias Lopes, que estava cedido ao Godoy Cruz. As campanhas aqui agora do grupo, de todos os times do grupo até o momento, né? Fluminense 13 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. O River 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates. Temporada começando também para os outros times sul-americanos. Sport Cristal 11 jogos, 6 vitórias e 1 empate, 4 derrotas. The Strongest 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Lembrando que todos eles lideram os campeonatos nacionais. O River na Argentina, o Sport Cristal no Peru, dividindo ali com o Cienciano, se eu não me engano, e o The Strongest na Bolívia. Aqui tá falando, ó, treinado por Demichelis, que assumiu o lugar aí do Gadiardo, Miguel Borja, que é muito chato, Salomão Rondon. Dos 15 jogadores utilizados pelo River no duelo do Monumental em 2021, 9 seguem no clube, sendo 6 titulares. Sport Cristal, primeiro no peruano, o Sport Cristal comandado pelo Thiago Nunes, né, vale lembrar, técnico brasileiro, já falamos aqui, né, dos brasileiros que estão lá, e também tem o Yotun, jogou aqui no Vasco, Nilson Loyola do Goiás, né, o Yotun jogou, inclusive joga na seleção peruana, né, e aqui falando sobre o The Strongest, primeiro campeonato boliviano, treinado pelo técnico espanhol Ismael Rescalvo, ex-Emelec Independente del Valle. O artilheiro do time é o argentino Henrique Trivério, que marcou 4 gols em 5 jogos na temporada. Então, galera, como eu disse, não é um grupo para se temer. Eu ainda vou trazer muito mais conteúdos aqui no canal sobre essas equipes, falar com os jornalistas que cobrem, né, o dia a dia dos clubes, né, no Peru, na Bolívia, na Argentina. Enfim, a gente vai ter a análise desses times muito mais aprofundada aqui no canal nos próximos dias. Mas, de uma forma geral, analisando os números de momento, né, e assim, ainda não serve como um parâmetro definitivo, porque as temporadas elas estão começando, né, para cada clube, então a gente vai ter que aguardar, porque uma equipe pode evoluir, né, pode piorar, equipes que se classificaram para a Libertadores no ano passado podem chegar mais enfraquecidas porque perderam jogadores, então assim, a gente tem que ter sempre os pés no chão, respeitar os adversários, evidentemente,
Mas não dá para o Fluminense temer esse grupo, né? Como eu disse, quem tem que temer o Fluminense são os outros. E vocês podem ter certeza que os outros estão temendo, né? O River, claro, vai ser um jogo entre duas equipes gigantes, né? O Fluminense pode ganhar o River mais uma vez no Monumental e o River pode vir aqui no Maracanã e ganhar o Fluminense, né? Faz parte porque são times, são bons times, são grandes clubes e com certeza serão grandes confrontos. Agora, o Sporting Cristal é evidente que o Fluminense tem totais condições de ser altitude e ir lá e ganhar o jogo em Lima. Ganhar aqui e ganhar lá. Tem totais condições para isso. Se vai acontecer ou não, o Sport Cristal está mais competitivo. Pessoas que, né, estão analisando o trabalho do Thiago Nunes estão elogiando bastante. Mas uma coisa é ser competitivo no Peru, outra coisa é quando sai do Peru. São realidades diferentes. Não tem jeito. As equipes brasileiras hoje, elas são muito mais fortes, elas têm muito mais investimento, né? Não tem para onde correr em relação a isso. E o The Strongest tem a força da altitude. E aí, sim, é uma dificuldade enorme, porque você tem que ir para lá, superar essa questão física, não é fácil, né? Como eu falei, ano passado, os times Libertad, Caracas arrancaram ponto lá. Então dá para sonhar com pelo menos um ponto. E aqui no Rio é vitória, não tem jeito. Então, assim, não tem que ter desespero, pelo contrário, eu acho que tem que haver uma confiança de que o Fluminense vai. O Fluminense hoje tem um time muito melhor do que tinha em 2021. Em 2021, o grupo era mais difícil, na minha opinião. Era bem mais difícil do que esse grupo. Mas você teve confrontos difíceis contra o Santa Fé, confrontos difíceis, o próprio River contra o Júnior Barranquilla. Então, assim, não tem por que temer. Aquele grupo de 2021 era muito mais difícil. O Fluminense passou e hoje tem um time melhor, com um grupo mais fácil, mais fraco do que era lá em 2021. É só parar e pensar um pouco agora. É claro, tem que mostrar dentro de campo o favoritismo, a superioridade, evidentemente. Mas não é nada que a gente tenha que temer, não é nada que a gente tenha que ficar desesperado, preocupado. É o Fluminense fazer o que sabe fazer o que pode fazer e certamente, né, em algum tempo nós estaremos discutindo os possíveis adversários do Fluminense nas oitavas de final. É jogar o que pode, sem ter desespero, respeitar todo mundo, mas hoje o Fluminense é respeitado. E eu tenho certeza que esses clubes estão muito mais preocupados do que o contrário neste momento. Não sei se vocês concordam ou discordam, mas eu acho que a gente tem que ter confiança também no time, nos jogadores que a gente tem hoje e não tem nada, para mim, eu pelo menos, né? Acho que não tem nada de absurdo você reconhecer que, sim, é superior, mas que precisa ter humildade para comprovar isso dentro de campo. Deixa o like aí, seu comentário, se inscreva no canal. Tamo junto, fica atentos aí que ao longo do dia a gente volta com mais conteúdo aqui no canal do Lessa. Valeu, galera!